Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a nova atualização do livro de regras do Ordem Paranormal. Bom, como a maioria de vocês já sabe, se você não sabe eu vou falar agora, o livro saiu na sua versão 1.1 e agora ela é a versão, digamos, oficial, é a versão que está sendo impressa, né? Mas desde a versão 1.0 a gente já sabia que não teria grandes mudanças, principalmente no sistema. E obviamente foi isso que aconteceu. A versão 1.1 saiu e não houve nenhuma mudança sistemática, nenhuma mudança crítica de regra. Obviamente, alguns erros que tinham ali de diagramação foram corrigidos, alguns erros de texto, alguns outros erros de português que pudessem ocorrer, enfim. Essa versão 1.1 é justamente para corrigir esse tipo de erro, para a versão física não vir com esse tipo de coisa faltando, enfim. Também foi inserido a página do espreitador no bestiário, ela não estava na versão 1.0, era um erro, né? Então foi introduzido, inclusive tá bem legal a página do espreitador. E mudança de mecânica, como eu disse, não teve nenhuma. Então as regras continuam as mesmas, as rolagens de dados continuam os mesmos, os atributos, as perícias, as origens, os rituais, tudo a mesma coisa. Mas quando a gente chega ali no bestiário, nas criaturas, teve uma mudança sim, e uma mudança polêmica. Bom, se você não tá aí inteirado no universo da Ordem, você não percebeu, mas quem já tá por dentro viu, ou quem viu algum tipo de notícia, quem tá aí em fórum ou em alguma comunidade do Discord, já percebeu um burburinho, algumas pessoas reclamando ou defendendo, enfim, a mudança que teve no bestiário, a mudança que teve nas criaturas. O que acontece? Eu não vi exatamente os atributos de todas as criaturas, eu vi vários, mas não de todos. O que eu pude ver foram duas mudanças. A primeira mudança óbvia que apareceu foi justamente no dano de muitas das criaturas. Todas as criaturas davam dano elemental dela. Então, por exemplo, o zumbi de sangue dava dano de sangue, o esqueleto de lodo dava dano de morte e assim por diante. O que acontece agora é que grande parte dessas criaturas, principalmente as mais fracas, não dá mais dano elemental, mas sim um dano físico, um dano de corte, um dano de perfuração, um dano de impacto. Algumas criaturas médias para as mais fortes já tem tanto um dano físico quanto um dano elemental. Já as criaturas maiores, pelo que eu vi, parece que é só dano elemental mesmo. E essa primeira mudança eu achei extremamente positiva, justamente para níveis mais baixos. Até porque quando você está num nível muito baixo, você não tem resistência a nenhum tipo de dano elemental. Um combatente, por exemplo, consegue uma resistência a dano, mas se ele não tiver itens amaldiçoados ou algum tipo de ritual no corpo dele que faça ele ter resistência a um certo tipo de elemento, ele sempre vai tomar dano full daquele elemento. E agora, com por exemplo um zumbi de sangue dando dano de corte quando ele ataca com as garras, ao invés de dar dano de sangue, fica mais fácil para o combatente se defender um pouco. Então essa mudança eu achei bem positiva, achei que faz muito mais sentido até, porque um dano de sangue seria um dano próprio do elemento, um dano de morte, né? É um dano próprio daquele elemento. Então um golpe, simplesmente um corte, dar dano de sangue, era meio estranho, principalmente para criatura fraca, para criatura de nex baixo. Para as criaturas mais fortes, aí beleza, aí o cara já tá todo equipado também para enfrentar a criatura, ele pode trabalhar melhor essa variação de dano, né? Dano físico para dano de elemental, dano paranormal no caso. Agora, a outra mudança muito polêmica que vem aí trazendo grandes discussões é na defesa dos monstros. Mais uma vez aqui a gente não entra muito na parte das criaturas mais básicas, as criaturas para nex baixo, ali 20 de VD, 40, até 100 de VD mais ou menos, isso não muda tanto. E rapidinho, só falando de VD, agora o VD do zumbi de sangue e do esqueleto de lodo, ao invés de ser 10 é 20, aumentou, então cuidado com isso quando for fazer suas missões. Mas beleza, então o que aconteceu na verdade foi que a defesa dos monstros aumentou significativamente. Quando eu digo significativamente, eu digo quase dobrar em algumas das vezes. Por exemplo, um dos monstros mais fortes que a gente tem, obviamente sem falar das próprios portadores das relíquias, né, ali a máscara, o diabo, enfim, o monstro mesmo, a criatura das mais fortes que a gente tem, que seria a aniquilação, que tá logo no começo do bestiário, até por causa do nome dela, a defesa dela na versão 1.0 era 35, ou seja, se você fosse expert em pontaria ou em luta e tirasse um 20 no dado, 35, beleza, crítico, além de ser um crítico, obviamente você acertava, mas na verdade você só acertaria com o crítico. Agora a defesa dela é 66. E sim, eu disse certo, a defesa da aniquilação é 66.
Na verdade eu errei sim, tá? A defesa dele é 58, eu não sei de onde eu tirei essa informação. Esquece o que eu falei, considera isso agora e segue o vídeo, valeu. O que isso significa? Isso significa que uma simples rolagem de dado não é o suficiente para acertar a aniquilação. Você vai precisar usar habilidades, você vai precisar usar rituais, você vai precisar usar habilidades que façam você ganhar mais dados, mais pontos fixos ali na rolagem, para você justamente passar desse número e conseguir acertar algum tipo de dano nessas criaturas. Aí você tá pensando, nossa, mas 66 é um número extremamente alto, exageradamente alto, como é que eu vou chegar lá? Primeiro, até hoje a gente ainda não viu, pelo menos não na ordem ali na saga que o Cellbit streama ali com calamidade, com descongelação, enfim, e em nenhuma outra mesa, eu não, pelo menos não vi presencialmente, nem ouvi falar de mesas com 99 de Nex, tá? Então, talvez se a gente montar uma mesa com 4 ou 5 jogadores 99 de Nex, totalmente combados, totalmente bufados, cheio de poder, talvez isso seja um pouco mais plausível. Agora, o que estava acontecendo antes é que muitas vezes um personagem Nex 50, Nex 60, com cheio de combo, cheio de coisa, conseguia simplesmente solar um bicho, ou não solar, mas não tomar dano, ou tomar pouquíssimo dano, de um monstro extremamente forte. E essa não é a ideia do Ordem Paranormal. A ideia do Ordem Paranormal é os monstros serem extremamente perigosos, extremamente amedrontadores. É pra gente ter medo de encontrar um monstro, não é pra gente ver um bicho de 10 metros de altura na nossa frente, cheio de dente, cheio de garra, com asas, enorme, e a gente sair correndo pra cima dele, querendo bater, querendo arrancar a asa dele na pancada. Então eu acho que sim, na minha opinião, se vocês acham que eu tô errado, deixa aqui embaixo, mas na minha opinião, eu acho muito positivo esse aumento de dificuldade nas defesas dos monstros. Eu acho que sim, poderiam ter outros elementos que deixassem o jogo mais difícil, ou outros elementos que deixassem o jogo com mais cara de terror, um terror mais psicológico, mas eu acredito que essas coisas podem vir do próprio mestre, dos próprios jogadores ali no meio da sessão. Eu acho que colocar isso na mecânica como uma maneira de deixar o monstro mais difícil de ser acertado estimula a nossa criatividade, pra gente justamente conseguir pensar melhor em como acertar aquele monstro. Não é só chegar e bater, se você só chegar e bater não vai dar certo. Então é isso, eu dei o exemplo da aniquilação, mas basicamente todos os monstros mais fortes ali de um nível específico, eu não vou saber exatamente qual, é muito monstro, é muito número, eu não vou ter como decorar isso, mas os monstros mais fortes tiveram sua defesa extremamente bufada. É sim pra gente ter medo de enfrentar os monstros. E como eu falei, se você for um Nex muito baixo, obviamente o desafio continua ali mais ou menos o mesmo. Se você parar pra pensar que teve agora esse ajuste no dano, no tipo de dano que as criaturas dão, ficou até um pouquinho mais fácil de se defender contra esses monstros. Mas basicamente essa foi a atualização 1.1, essa é a versão que vai ser impressa e vai ser enviada pra gente. Inclusive eu tô ansioso para receber a minha versão física. Se vocês quiserem eu faço um unboxing aqui pra vocês assim que chegar, mostro tudo. Eu comprei a versão de luxo, então vai vir com escudo, vai vir com os dadinhos, vai vir com tudo. Então eu tô muito ansioso pra abrir essa versão, pra chegar ela aqui em casa, pra eu poder compartilhar com vocês. Mas eu quero ver mesmo a discussão, obviamente discussão sadia, entre vocês aqui nos comentários. Digam o que vocês acharam dessa atualização. Se vocês gostaram desse buff nos monstros fortes e um debuff entre aspas nos monstros mais fracos, eu quero saber tudo o que vocês acham sobre essa atualização da versão 1.1, que é a versão definitiva. Eu acredito que mesmo que surjam outras versões do livro, vai ser mais para adendos ou, enfim, coisas que forem lançar como extras. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa mudança polêmica dos monstros, beleza? Não esquece também de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, ok? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.